Olá, seja muito bem-vindo a mais um MaluCast, aquele canal que você já sabe que cuida da sua saúde. Você tem acompanhado a série A Moeda Tem Dois Lados, mas a saúde não. E você está acostumado aqui a ver uma consulta, a simulação de uma consulta, onde o paciente é o nosso querido e famoso Adonis Berlim. Pois é, ele ficou tão famoso que não está tendo mais tempo. E hoje ele nos deixou aqui na mão, mas não vai ficar sem um assunto interessante. Para você, foi até uma oportunidade de nós entrarmos num outro modelo de abordar temas de saúde através do tradicional convidado, não é? E nós vamos ter aqui assuntos muito interessantes. Hoje é um assunto relevante, mas eu vou aproveitar essa chamada para já divulgar alguns assuntos que virão aqui. Vocês vão conhecer uma pessoa muito importante, referência nacional no tema síndrome pós-Covid, a chamada Covid longa, né? Principalmente no campo da pediatria. É uma amiga e uma colega extremamente interessada nesse assunto. Ela teve um papel relevante na época mais grave da pandemia e agora se especializou e tem um trabalho fantástico na síndrome pós-Covid. Então, ela vai estar aqui conosco logo em breve. Vocês vão ver também um assunto muito interessante que a maioria das mulheres que estão aqui me ouvindo vão gostar, que é a harmonização facial. Harmonização de uma maneira geral, e vocês vão ver os dois lados da moeda, o quanto o equilíbrio orgânico impacta nesse processo estético, nesse processo de harmonização facial. Vocês vão conhecer aqui a doutora Mônica, que trabalha com isso. Outro assunto bacana, que vai ser uma pessoa que é especializada em fisiologia humana, ela vai falar do papel do desenvolvimento cerebral, das reações neurológicas que impactam no nosso dia a dia. Então, conhecer esses aspectos vão te ajudar a tomar atitudes e fazer escolhas melhores usando esses recursos da função neurológica. Num outro episódio, nós vamos saber tudo sobre a amamentação e sobre o desmame também, que é uma grande preocupação das maiorias das mães, né? Tanto no amamentar como no deixar de amamentar. Essa fase do desmame deixa muita mãe com o cabelo em pé. E assim temos vários assuntos. Vai ter uma oftalmologista falando do o que é possível diagnosticar através dos olhos, né? Não só você fazer um exame de acuidade visual, se está enxergando bem ou não, se precisa ou não de correção com óculos, mas outras doenças que são vistas através dos olhos. E na oportunidade eu vou falar, como já falei aqui 2 vezes, sobre a análise da íris, que é um exame que eu gosto muito, que dá informações valiosas para entender o funcionamento do organismo. E hoje eu tenho aqui um convidado especial. Hoje o nosso tema vai ser como anda a saúde do sistema de saúde. Você vai saber um pouquinho mais hoje sobre os bastidores da saúde. Você, quando chega numa consulta, num serviço de saúde, você fica ali esperando e depois é chamado pelo médico, mas por trás disso existe um trabalho imenso de preparo para que tudo esteja em ordem para receber você numa consulta. E hoje quem vai nos falar sobre isso é o médico Vinícius Blanco Vieira, que para minha sorte é um amigo também. Seja bem-vindo, Vinícius. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado, doutora Marilu. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Estamos realmente... temos que pensar como tudo chega até o paciente. Exatamente, né? Que é o ponto final e a preocupação nossa como médicos, né? Só para você saber, doutor Vinícius é médico especializado em medicina intensiva, um trabalho altamente... de ação, né? Onde você lida com o paciente numa situação muito vulnerável, com risco iminente até de morte. Então, as suas decisões têm que ser muito assertivas em tempo recorde, mas que desenvolve um trabalho já há 10 anos dentro da gestão, a gestão no campo da saúde, né? A gestão dentro de unidades de saúde e também principalmente junto ao médico, né? A gestão do médico, que é o prestador desse atendimento. E como que você partiu ali
da parte assistencial num trabalho tão intenso como é uma UTI, por exemplo, para essa área de gestão, quando surgiu a Smart Med? Você como fundador da Smart Med e presidente dela, como é que foi essa transição? Quando que você teve esse start, esse interesse pela gestão? Bom, vou falar um pouquinho de como que foi a minha formação, né, e o que me levou então a buscar fazer gestão, né, num país que tem tanta diversidade de locais, culturas e principalmente de formação médica. Verdade. Eu tenho 10 anos de formado, porém desde os meus 12 anos de idade eu já trabalho cuidando de algumas coisas e organizando algumas coisas, né? Dos 12 anos, eu sou do interior do Paraná, e meu pai é veterinário e ele tinha um pet shop. Então eu sempre estive lá cuidando de estoque, organizando as coisas para ele, fazia coisas de banco, né? A parte financeira ele me dava algumas tarefas, claro que ele estava tentando me desenvolver nessa época. Com 14 anos eu vim morar em Curitiba sozinho. 14 anos? 14 anos. Junto com um primo de 18 e uma amiga da família de 21, certo, que fazia fisioterapia. Você era o caçula da turma. Dos 3, com certeza. E aí, nessa trajetória de vir morar sozinho, o motivo de morar sozinho por conta que eu sempre falei em fazer medicina. Então, na cabeça do meu pai, né, veio de uma família super simples, a gente tinha que estudar, e quanto mais estudasse, ia passar numa faculdade pública, sem ter um custo, né? Medicina sempre foi um curso mais caro que os demais. Então, o objetivo era vir estudar em Curitiba para se desenvolver e passar numa faculdade logo no 3º ano. Primeira tentativa. Bom, isso ocorreu durante 4 anos, primeiro, segundo, terceiro ano e mais um ano de cursinho, até que de fato veio se efetivar essa entrada no curso de medicina. Mas desde a 8ª série até o 3º, eu sempre fui envolvido em liderar as pessoas, né? Fazer a gestão financeira daquele grupo. Sempre tive essa facilidade de lidar com números, né? Então, ao entrar na faculdade, eu fiz uma faculdade lá no Rio de Janeiro, sim, Universidade Severino Sombra, universidade hoje chamada Universidade de Vassouras. Eu tenho muito orgulho, uma faculdade, uma universidade muito conhecida, com mais de 60 anos de existência. É uma história longa. Uma faculdade que foi criada para ser a Coimbra brasileira. Bacana, não sabia por conta disso. De um general, né, que é o general Severino Sombra. Ele leva o nome dele, né? Universidade hoje de Vassouras, UV, e que inclusive está, neste último ano, foi considerada a melhor faculdade privada do estado do Rio de Janeiro. Tenho muito orgulho de falar que sou de lá. E aonde lá me desenvolvi, de fato, logo no primeiro período, segundo período, com o centro acadêmico. Então sempre fui envolvido com alguma coisa corporativa, algo que envolve pessoas. Quando eu formei, eu tive que ficar mais um ano no Rio de Janeiro por conta do Exército. Então, servi o Exército por um ano também. E nessa trajetória no Exército foi o período que eu também organizei a escala da unidade de emergência do Exército. Sei. E voltando para o estado do Paraná, comecei a trabalhar em UTIs, né? Trabalhando em UTIs, UTI é um ambiente fechado que leva você a fazer gestão, né? Porque são pessoas num ambiente fechado. Gestão de tempo, recursos, indicadores, né? Para trazer o resultado, e tem muito contato com famílias num momento muito delicado. Né? Onde essa gestão de pessoas você tem que ser uma coisa muito forte. Um médico que está envolvido de fato com gestão de UTI. Nessa trajetória, fui fazer a especialização, me especializei com MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gestão em saúde, e no 2015 já a primeira proposta de trabalho como gestor. Bacana. De fato, de equipes, né? Em Curitiba, do Hospital 15, né? O Hospital de Fraturas, muito reconhecido, que tinha que fortalecer a clínica médica do hospital. Onde a gente entrou, né? E lá, de fato, surgiu a Smart Med. A Smart Med nasceu lá.
que nós estamos com nossa equipe lá até hoje. Que bacana. Né? Então, a gestão faz parte da minha... sua vida. Da minha vida. Da sua vida. Desde os meus 12, 14 anos, vamos falar. É bacana. Eu gosto muito de história, sabe? E você vê, você está confirmando uma frase que eu sempre falo. Uma ideia não surge do ponto zero, né? Ela tem atrás dela, quando dá aquele insight, aquele eureka, ela tem atrás de si, assim, anos, né, Vinícius, de vivências, de experiência, de convicções, de formação como pessoa mesmo, né? É exatamente como no meu caso, quer dizer, agora eu tenho a Slender, né? Slender Group, que é uma empresa focada, especializada em ensinamento, né? É você ensinar saúde, né? Você recuperar o organismo, o equilíbrio do organismo, munindo as pessoas com conhecimento. Então, o foco é o conhecimento. E aí, se a gente for... Há um tempo atrás, eu fui entrevistada por uma pessoa que o foco era empreendedorismo, e foi muito interessante que a hora que ela me perguntou quando que surgiu a Slender Group, né? Eu falei assim, olha, eu sempre me preocupei com saúde. Não com doença, mas com saúde, sempre, desde que eu me lembre por gente. E quando ele fez essa pergunta, me veio na hora, e foi a primeira vez que eu recordei desse fato, na minha infância. O meu pai, ele tinha uma mania, que eu não sei de onde que surgiu, de escolher naquele mês o filho mais forte. Nós éramos em 5 e ele elegia o mais forte. E o critério dele era aquele que não havia adoecido naquele período. Olha que interessante. Eu sempre ganhava essa disputa, sabe? Eu realmente não me lembro de ter ficado doente em nenhuma época. Ou seja, olha como a infância é importante, como os conceitos que você passa, você tem 2 filhos, né? Isso, e é super jovem, então é importante saber dessas coisas. O conceito que você passa para uma criança, ele leva para a vida inteira. Eu sinto que foi ali que nasceu já esse meu foco em saúde, que ser saudável é algo relevante, é algo importante. E a minha vida inteira, eu sempre fui autodidata. E antes da faculdade, eu sempre estudei autores focados em saúde, né? O Sebastian Kneipp, que é um alemão, ele deixou uma literatura vastíssima, toda focada em reequilíbrio orgânico, em saúde. Quando você equilibra o organismo, você está tratando doença, né? Mas o seu foco é diferente, está focado em saúde e não na doença. Aqui no Chile, nós tivemos um grande pesquisador, Acharan, sabe? Lesaeta Acharan, ele também tem uma linha linda de entender o organismo do ponto de vista de desequilíbrio, né? Então, o processo é de reequilibrar. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha esses conceitos muito consolidados em mim, esse foco. Aí foi um período de confrontar as 2 percepções, enriquecer o que eu já tinha com os conhecimentos mais técnicos, né? E alguns aspectos mais aprofundados da medicina acadêmica, né? E a área que eu mais gostava era fisiologia, justamente porque é o único ponto que a gente estuda saúde, não é? Na faculdade. Tem razão. O grande volume de informação que a gente recebe é a doença. Exatamente. Você pega aqueles livrões enormes, o que eles falam? Doenças. Né? Você vai ver na citologia, lá no primeiro ano, tudo bem, é uma coisa mais, né, na anatomia talvez, mas mesmo assim sempre puxando para a doença. A única né? coisa de saúde é a fisiologia. Que é o livro que eu mais gosto, e ele é tão perfeito que às vezes eu penso, Vinícius, como é que os médicos não enxergam pelo prisma da fisiologia? Porque ali tem tudo. Aquilo mesmo que Kneipp já falava lá centenas de anos, você acha na fisiologia. Quando eu falo assim que a acidez do sangue é a raiz das doenças, você tem lá o fisiologista falando, né, o pH 7,4, e a mínima alteração, você que trabalhou na UTI, que é intensivista, você sabe, né, que a acidez metabólica, ela culmina com a morte, né, 7,7. 7 é considerado o limite mínimo de acidez, é incompatível com a vida. E você sabe que ao longo da minha vida eu tive uma paciente que ela chegou para mim, e quando eu perguntei o que ela foi fazer lá, ela falou, vim procurar um norte. Eu achei uma resposta assim tão profunda, e no final da consulta, quando eu expliquei que ela estava extremamente ácida, que o nosso foco ia ser resgatar a alcalinidade dela, ela me disse que era médica.
Eu não sabia, eu atendi o tempo inteiro sem saber. E ela havia medido em gasometria o pH e estava 6,9. Ou seja, dentro da literatura médica, incompatível com a vida. E ela chegou andando, ela estava trabalhando ainda, né? E eu perguntei, mas e os nossos colegas, o que disseram quando o seu pH deu 6,9? Eles falaram que deve ser o meu pH ou que tem que reformular os conceitos da fisiologia, porque se eu estava andando, trabalhando, né, não estava em coma, com pH 6,9, algo devia ser mudado. E não percebe justamente o contrário, né? A gravidade da situação dela era essa acidez metabólica. Então, a medicina serviu para me complementar. Aí, logo depois que eu me formei, eu conheci a doutora Eliana Pim, que se tornou uma grande amiga, e nós trabalhamos assim mais de 25 anos na clínica. Ali nasceu um trabalho pondo em prática esses conceitos, né? Que foi o Centro de Medicina Integrativa e Biológica. Ficamos mais de 25 anos ali focados em reequilíbrio orgânico. E, olha, teve casos e casos de doenças revertidas, tumores, tanto benignos como miomas gigantes, que a paciente não engravidava, e o tratamento reverteu todinho e ela engravidou. Tumores malignos também, sabe, coisas, doença de Crohn revertendo, faz a colonoscopia e você vê a mucosa intestinal linda, sem nenhuma lesão. Então foram anos assistindo na prática a relevância do reequilíbrio orgânico. E aí, mais recentemente, a doutora Eliana resolveu voltar para a Europa, que lá foi a formação dela, inclusive, dentro dessa linha mais integrativa, né, na França. E aí foi quando surgiu a Slender, que eu pensei, a minha vida é ensinar, que eu ensino desde que eu também me conheço por gente, né, de alfabetizar criança, alfabetizar adulto que não era alfabetizado. Então, ensinar sempre foi uma coisa muito forte em mim. A minha família até achava que eu ia para a linha do magistério, sabe? Porque eu vivia ensinando. Falei, eu vou unir essas duas coisas. E você não pensa, surge como você, né? Você não pensou, eu vou fazer isso. Ele nasce, ele brota. Né? A semente é aquela e então ele vai brotar. E aí foi quando surgiu a Slender com esse intuito. E esse MaluCast segue a mesma linha. Trazer conhecimentos relevantes para as pessoas saberem fazer a gestão da própria saúde. É aí que eu acho que a gente tem coisas em comum, que né? A moeda tem dois lados. Né? Porque você se preocupa com a gestão da saúde também, mas dirigida para os serviços de saúde e para a equipe médica. Nós dois temos a mesma preocupação em criar estratégias nessa gestão. E o meu foco é criar justamente essas estratégias, mas para a gestão pessoal, né? Saúde pessoal. Eu acho que existe um vínculo, não é à toa que a gente se dá super bem, a gente já se conhece, né? Não estamos nos vendo pela primeira vez. E é engraçado, né? Nós nos conhecemos bem longe daqui, né? Bem longe daqui. Para quem está nos vendo, nos conhecemos no Pará. Você vê que a vida, quando tem que aproximar convicções semelhantes, né? Sem sombra de dúvida. Então, e são trabalhos que se complementam, né? Porque se você tem um serviço de saúde também com essa visão da importância de que cada um faça a gestão correta da sua saúde, você tem ganhos incríveis, Sim. Não é? E é justamente isso, né? A gestão em saúde, seja ela do teu lado da moeda, a parte pessoal, cada um melhorar a sua saúde com diversos pontos aí que a medicina integrativa vem trazer. Exato. No meu lado do trabalho de gestor de hospitais e equipes médicas, que também tem essa relação com a saúde, né? Porque a SmartMed foi criada de fato em pensar no bem-estar do médico e tentar mudar aquele ponto onde os hospitais simplesmente só querem a mão de obra. Pelo contrário, acho que a gente tem que ir além, né? A estratégia para uma saúde melhor, para cuidar do paciente melhor e também a saúde financeira, seja do cliente hospital, seja do parceiro médico, né? Porque com boas práticas e boas práticas de prevenção em saúde, a gente onera menos o ente, o hospital ou a operadora de saúde, né, com a prevenção do que de fato quando chegar na doença.
Então, Exato. essas estratégias é uma das estratégias que a gente busca, né, para que o nosso cliente se beneficie tanto de um atendimento mais humanizado, né, o médico atender o paciente, que é o cliente final, no fim das Exato. contas, com mais humanização, e também ele na sua saúde financeira, com redução de custos, né, solicitação de menos exames. A doutora muito bem sabe e é dessa linha, né, que exame complementar ele deve ser pedido com necessidade. Ele é complementar, né? Ele é complementar e, como todo mundo diz, a clínica é soberana. Exato. Né? E você vê que não é à toa que eu admiro o seu trabalho e é por isso, inclusive, que você está aqui. Esse seu olhar diferente, né? Porque não é o comum do gestor ver essas particularidades. Você preocupado com a saúde da empresa, da prestadora de serviço médico, e preocupado com aquele que presta o serviço médico. Não é simplesmente uma mão de obra ou uma máquina, como você tem o computador ali, né? Ele bem preparado tecnicamente, mas com outros aspectos em equilíbrio também, né? Ele inserido no contexto ali, mas bem. Eu sempre falo que a gente trabalhar feliz é outra coisa, né? Você trabalhar tranquilo, num ambiente harmônico, né? Isso é importante. Esse seu papel de intermediação, ele não é um papel simples, né? Porque você tem que atender a demanda, até exigências dos serviços de saúde, né? Cumprir as metas que são solicitadas sem prejudicar, né, o legítimo prestador de serviço, que é a equipe médica, né? Exato. Então você fica ali buscando isso, né? Então hoje nós atuamos em 8 estados, 24 serviços. Pois é, de norte a sul. Nós nos conhecemos, inclusive, no norte. Nos conhecemos no Pará, prestamos serviços em Porto Alegre, então norte a sul, de fato. E você vê que como é importante seu trabalho. Na época que nós nos conhecemos, foi justamente na época da pandemia, quando o hospital que então eu trabalhava precisou colocar em toque de caixa uma equipe de UTI, né, para absorver aquela demanda mais grave, e foi onde você... exatamente, nós fomos procurados, né, por uma grande empresa do Brasil. Exato. Para montar a equipe no Pará, porque estava faltando intensivistas, né, e UTI lá no estado. E como Curitiba, a pandemia chegou um pouquinho mais tarde, no seu auge, né, na gravidade, que foi ali por volta de julho, no mês de março e abril nós estávamos mais tranquilos por aqui. E lá, tinha mão de obra para a gente poder montar uma equipe lá. E não foram uma equipe, né? Foram duas. Uma em cada hospital, eram 2 hospitais. Exato. Dessa forma, buscando entender os problemas, eu falo que o gestor em saúde ele é um resolvedor de problemas, né? A gente foi buscar montar equipes no Pará. E com colegas maravilhosos aqui de Curitiba e região, a gente montou um time, né, e foi para lá sem conhecer muito as estruturas, com uma reunião ou 2 prévias por vídeo na época. No meio da floresta, né? No meio da floresta, e que tem uma energia, aquela floresta, né, floresta amazônica, e que é uma coisa fora do comum, que graças a Deus eu tive essa experiência e pude conhecer. Mas de fato entender e buscar as 2 coisas juntas é o desafio. É o desafio e é uma expertise que a gente vem desenvolvendo. Exatamente. E é o que a gente que está na linha de ponta, como médico da assistência, percebe esse olhar diferente, né? Eu vejo que você tem uma postura de acolhida dos médicos, não só no preparo técnico, porque você também lida com os mais diversos tipos humanos, né? Os mais diversos tipos. Idades diferentes, a gente tem ali alunos recém-formados ou recém-especializados, e tem os veteranos, né, da minha geração, que já estão na prática médica há muito tempo, e você tem que montar um time com essas diversidades tão grandes em regiões diferentes, né? Regiões diferentes. Você acha que as culturas diferentes, exigências até da população diferente, né? Perfeito. Você acha que você vê muita discrepância regional nesse sentido, ou hoje está mais ou menos uniformizado? Muita discrepância ainda. No sentido de cultura,
né, de quem são os clientes daquela região, se são beneficiários de um plano de saúde, se são pacientes particulares ou se são pacientes SUS, né? A gente, do sistema único, né, de saúde, né? Do sistema público. Eu vou comentar um pouquinho, né, do paciente do sistema único de saúde. Por ele ser do governo, e isso pode ser que esteja errada essa interpretação, mas ele espera um pouco menos, né? Sei. Porque ele de fato acredita que não está pagando por aquilo, né? Entendi. Porque quem paga é o governo. Ele paga os seus impostos, mas ele não tem essa percepção. Não tem. Já o beneficiário... Não sente direto ali no bolso, né? Exato. Então ele tem um grau de exigência menor. Menor. E também como cultura, e aí a gente vai estar falando de cultura das pessoas, uma cultura mais simples, né? E esse grau de exigência menor, ele é mais acolhedor com o médico. Temos também que compartilhar, né? Lembrando de fato do acolhimento do médico e cada dia mais crescente, né? O desrespeito com a classe médica e com o profissional. Isso vem acontecendo, notícias de que médico foi ameaçado de morte, isso vem acontecendo com mais frequência. Agredido. Isso traz de fato a cultura. No ambiente do SUS ele é um pouco menos. Mais acolhedor. Existe mais um vínculo de gratidão, né? Sim. Se você já percebeu isso, muito, né? mais gratidão. Uma gratidão. E o beneficiário que paga seu plano de saúde, ele não está errado, né? Em muitos aspectos, de cobrança mesmo, de fato, por um serviço bem prestado, porque ele está, afinal de contas, ele está pagando por aquilo. Nisso tudo, a gente vê a diferença de cultura, a gente vê a diferença de região, né? E a diferença de classe social também, né? E a dificuldade é tentar harmonizar isso tudo, tentar entender a diferença de todos e formar uma equipe concisa. Uma equipe que vai buscar a melhoria, né, para o paciente, também trazendo resultados para quem contrata. Que é uma prestação de serviço. E tendo comprometimento, né? Eu acho que o que falta hoje, né? Eu tenho 35 anos já de atividade diária em atendimento e a gente vê que, infelizmente, tem se perdido muito desse comprometimento. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente que tem um olhar mais amplo e tem mais vivência também, incomoda não investir um pouco mais de tempo no paciente, né? Isso é fundamental, né? Aí entra a clínica soberana. A clínica, ela demanda um olhar mais assertivo, até a intuição. Ela vai além da... Eu até ontem ontem eu comentei com uma colega um fato. Ela comentou de alguém que infartou e eu falei, olha, a gente tem que desenvolver muito o feeling, né? Que vamos chamar de nome certo, que é a intuição. Uma vez, Vinícius, eu atendi um rapaz de 24 anos que chegou com uma dor epigástrica. E ele já chegou às 3 horas da manhã. E ele já chegou, então às 3 horas você já está cansado, porque você já está trabalhando desde as 7 da manhã, né? Ele chegou com a história pronta, que ele teve uma dor muscular, a esposa deu um anti-inflamatório e com certeza foi aquele anti-inflamatório que causou a dor epigástrica, 24 anos, jovem. E ele estava com dor muscular porque tinha ciclismo, então um rapaz atlético. Bem atlético. Eu olhei para ele, mas eu tive um insight. Eu pedi para fazer um eletro e dosar as enzimas. Todas vieram positivas. Troponina lá em cima, o eletro tinha onda de infarto. Então ele estava infartando. Se você não tem essa alma mais limpa ali para você ter esse feeling, tinha tudo para achar que era o anti-inflamatório que tinha causado, prescrever uma medicação para aliviar a dor e talvez até dado alta, porque a dor talvez melhorasse um pouco, né? Até o intensivista teve dificuldade de acreditar em mim, porque eu liguei, né, e falei, ó, tem um rapaz de 24 anos que está infartado. Não é possível. Falei, não, é possível sim, é infarto. E ficou na UTI e tudo, logicamente saiu bem, apesar de jovem, né, o risco é maior, né? Sim. Então, um ambiente harmônico das 3 partes, tanto do dono do serviço, vamos dizer assim, quanto
do hospital ou da unidade de saúde, quanto do médico, quanto dos funcionários em geral e também do paciente. Essa harmonia é tudo, faz toda a diferença, Exato. né? Você, parece que até a irradiação do ambiente, eu falo muito aqui irradiação, quem está me acompanhando sabe disso, porque o invisível... Acredito em energia. O invisível, ele é mais atuante do que o visível, né? O mundo é no campo do invisível. E a doutora faz muito esse trabalho, né, doutora? De tentar orientar muito os pacientes, né? Você tem produtos disso, inclusive, né? Exato, né? Curso seu, né, que fala e trata sobre... O Slender for You, ele foi formatado para a gestão da saúde pessoal. Do jeito que a Smart Med faz a gestão, né? Esse curso é para munir. Agora, não adianta você falar para o paciente, se cuida da sua saúde. Você tem que dar ferramentas para ele saber se cuidar. E o meu trabalho é esse, né? É munir a pessoa de ferramentas, tanto de conhecimento quanto de ferramentas práticas, para fazer esse reequilíbrio do organismo. Isso só acrescenta, pelo menos eu tenho essa visão, num ambiente de atendimento, se você tem pessoas que sabem fazer a gestão da própria saúde, o ganho é coletivo, ganha para todo mundo, porque ele vai procurar o serviço quando realmente, né, ele tem ali é como um músico que sabe afinar o seu próprio instrumento. Então, se uma hora uma corda do instrumento arrebenta, se a gente pensar no instrumento de corda, ele vai procurar ali um especialista para trocar aquela corda, onde vende aquela corda. Mas no dia a dia, ele é habilitado e tem habilidade e domínio de afinar o próprio instrumento, de cuidar dele. Eu sempre comparo o corpo com o instrumento, né? É o nosso instrumento de atuação na vida. Quanto mais afinado ele estiver, melhor. Agora, esses conceitos, Vinícius, de afinar o instrumento, isso infelizmente a gente não adquire na formação nossa. Não. Né? Esses bastidores do organismo, como você cuidar dele, quais são os parâmetros de equilíbrio fundamentais para que você esteja o mais longe possível das doenças, né? Sim, não, a gente é formado para cuidar de doenças, né? Exato. O médico hoje em dia não, na medicina tradicional, ele vem para cuidar das doenças, né? E não para prever. A gente tem a parte de prevenção, é claro, mas não voltado para aquela parte que você bem falou da fisiologia. Exato, do reequilíbrio, né? A prevenção, né? No sentido muito vago, inclusive, exato, né? Inclusive, aí entra a parte de gestão, né? O médico não é formado para fazer gestão. Exato. Então, isso vem se passando e o médico perdendo o poder de estar nos cargos de gestão, porque ele não é trabalhado para isso. E outras profissões acabam sendo treinadas melhor e ocupam lugares dos médicos. Né? O que você imagina? Um serviço de saúde não ser liderado por um médico. Exato. Deveria ser liderado por um médico, porque ele não vai olhar só número, né? Como o administrador está na frente de um serviço de saúde, as peculiaridades de um atendimento. Vai tratar aquele serviço como número. E aí falta um pouquinho do médico inserido nesse trabalho para trazer um pouco mais de humanização, do feeling assistencial, né? E de não só números. Da necessidade do paciente, né? Exatamente. Das diversidades de pacientes. Esse que eu sempre senti como sendo o diferencial do seu trabalho. Inclusive, uma coisa que eu acho muito bacana é o modelo da sua empresa, né? Você tem um ambiente mais descontraído, porque a gente sabe que nesse ambiente a produtividade é maior. Perfeito. Né? A gente recentemente passou de uma estrutura... A empresa relativamente é nova, né? Tem 7 anos. E há 2 para 3 anos a gente teve uma expansão muito grande, de fato, por trazer soluções em saúde. E hoje, soluções diferenciadas, né? Não é a mesma coisa como que tem sempre, né? Então a gente, de fato, hoje busca entender e personalizar cada cliente, e dentro do nosso próprio escritório, né, a gente tem um grupo grande hoje, um grupo que tem 600 médicos envolvidos diretamente, chegamos a ter uma base de colegas de 2.000 médicos, porém 600 ativos, né?
Então, a nossa equipe que está dentro do nosso escritório administrativo, e daí eu estou falando contabilidade, financeiro, administrativo, marketing, todos esses profissionais, e aí a equipe médica, né, coordenadores médicos envolvidos, então a base é de médico, visando sempre ter um ambiente descontraído de trabalho. E a gente, nessa expansão, há 3, 4 meses, a gente foi para um novo escritório, onde a doutora conheceu, e a gente vem tentando trazer isso para a cultura de dentro da empresa, né? Um ambiente harmônico, onde todos estão ali trabalhando felizes, né? E tentando entender com o setor de psicologia envolvendo, né? Então, 3 psicólogas trabalhando a psicologia e a mente também do colaborador, né? Para que a gente chegue no nosso objetivo. E da equipe médica, né? Isso é importantíssimo. Você tem, inclusive, um trabalho de orientação financeira, gestão financeira, sim, né? A gente faz uma gestão financeira da vida do médico, se ele estiver disposto. Porque a gente, eu falo por mim, a gente se ocupa tanto, a cabeça está tão ocupada com essa função de auxiliar na saúde do outro, né? Que isso te consome as suas energias mentais e internas, que você negligencia muitas vezes, né? A médicos, vida na matéria, né? Médicos, eles têm, né, desde quando formam, eles são, é fácil, ainda é uma profissão que consegue emprego mais fácil, não tem uma demanda para ele trabalhar no dia seguinte que ele formou, com isso, ele acha que o dinheiro é infinito, né? E o dinheiro não é infinito. E ele vai simplesmente contabilizando a vida financeira pessoal dele em número de plantões. Exato, a moeda é o plantão. A moeda é o plantão. E aí, quando ele vai ver ali depois do seu, quem sabe, 20 para 30 anos de formado, ele está preso na roda dos ratos, né? A famosa roda dos ratos. E não cuidou da saúde pensando em plantão, não cuidou da saúde financeira, o padrão de vida só aumentou e acaba que ele fica preso à vida de plantão, né? E a gente vem nessa trazer a gestão para dentro do trabalho do médico, fazendo também a gestão pessoal e financeira dele, para que ele consiga enxergar, né, que ele tem que se programar, se planejar, para que ele consiga atingir 20, 30 anos de profissão e chegar a um objetivo de uma aposentadoria ou investimentos ao longo desse tempo, no equilíbrio, né? Para não ter que ficar trabalhando o resto da vida. Porque o mais comum hoje é a gente ver colegas com 75, 80 anos de profissão ainda trabalhando e dependendo do trabalho, porque criou um padrão de vida tão alto, que chega lá na frente e não consegue reduzir. E o número de dependentes vão aumentando, né? Exato. Então ele não tem que gerir a própria saúde, mas de um E aí não tem tempo para grupo. Cuidar da família, não tem tempo para ficar com os filhos, os netos, e acaba sendo uma cascata, né, de ingerências, né, da sua própria vida. E isso é uma preocupação que a gente não vê na maioria das empresas. Que tem uma função também de gestão dentro das unidades, não vê, né? O médico é só uma mão de obra, a mais, né? A diferença que nós temos hoje, muitos gestores médicos. Então, o papel e o nosso foco é desenvolver gestão em médico. Eu sempre falo que o meu objetivo é encontrar aquela pedrinha que está lá, que foi retirada, que ainda não foi polida, e trazer ele para a gestão e fazer ele mudar um pouco de pensamento, para que de fato a gente tenha um corpo conciso e uma equipe muito bem treinada. Um dos focos nossos é treinamento, né? Nós temos plataformas de ensino à distância. Treinamento técnico mesmo, né? Do ponto de vista técnico. Técnico e treinamentos em gestão. Né? Gestão de pessoas, que hoje, gestão de pessoas é uma das qualidades que um gestor mais tem dificuldade, porque não é tão simples desenvolver gestão básica, de pessoas. Né? Deveria ser, né? Então não é fácil gerir pessoas, né? Cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de atuar, e tentar acontecer a harmonia entre essas pessoas é o mais difícil. É o mais difícil. Aí existem os talentos pessoais, lógico, né? Claro. O aprendizado, ele auxilia demais. E eu tô falando isso, Vinícius, porque você sabe que eu faço análise da íris, né? E você tem uma íris clara, então eu tô te olhando e eu tô te vendo. Você
corrente a seu tipo de íris e você tem um anel lindíssimo que chama Anel da Harmonia. Então você já trouxe esse talento, vou chamar de talento, para harmonização e para intermediação. Então eu já trabalhei fazendo análise da íris em empresas para melhor adequação nas funções, entendeu? Porque se você tem, por exemplo, uma íris dentro da análise comportamental, essa não é análise física. Você tem uma íris flor, foi Danny Johnson que fez essa classificação, são 4 tipos básicos, é uma pessoa da criatividade, mais emocional do que racional. Ele não vai evoluir bem num ambiente fechado, sabe, num trabalho muito técnico, ele vai ficar atrofiado ali. E um outro, que é um ponta de lança, por exemplo, ele é mais visionário, mais empreendedor, cheio das ideias, você tem que dar um espaço para ele, para trazer à tona essas ideias, né? Então você vê que você traz esse talento, felizmente, tanto que desenvolveu já desde criança, né? Sim. Mas um talento aperfeiçoado e lapidado, como você foi buscar com seus cursos em gestão e tudo, aí você tem um profissional mais próximo do ideal possível, né? Então é muito bacana essa visão da Smart Med de olhar fora da caixa, né? Perfeito. Porque a caixa é bem mais fácil. Sim. Ele é mais simples, é uma contratação, E é uma acabou. coisa meramente Não. contratual, ele está trabalhando, se ele atender às regras bem, se ele Daí a não gente se troca, adequar, não é assim troca. que funciona. Diferente você querer construir um ambiente mais harmônico, né? E ter a coparticipação da empresa, né? Mas sabe que o meu sonho de consumo é que as empresas também enxergassem o valor que tem num processo todo assistencial essa gestão pessoal. Isso, e você já enxerga isso, eu sei, mas é difícil a gente colocar isso num contexto mais amplo, porque essas empresas são engessadas, elas têm um modelo tão consolidado, só que infelizmente é um consolidado próximo do enrijecido, né? Uhum. Ele está ali enrijecido, ele não tem uma flexibilidade. Mas seria o ideal, porque aí você tem cada um assumindo a responsabilidade para si, porque eu falo para os meus pacientes, a responsabilidade pela saúde não é do médico, não é do sistema de saúde, a responsabilidade é individual, né? Então, cada um que vestir esse seu papel de responsável pela própria saúde e aprender como fazer isso, não adianta só jogar essa bomba na mão dele, mas não municiá-lo de recursos para isso, você tem a pessoa mais compreensiva com o sistema, primeiro mais saudável, né? Sim. Segundo, entendendo mais o sistema, não pondo a culpa em terceiros. Né? Teve um episódio aqui que o Adonis fez o papel do funcionário, né? E que ele atribuía todos os males deles à empresa, né? E teve o outro lado da moeda que era o patrão, né? A culpa é do patrão. Sempre a culpa é do patrão. E todas as vezes não tem a parcela individual de cada um, né? Você está num serviço sacrificado, como a gente, como médico, que dá plantão, e já demos muito, 24 horas, 36, né? Cada um tem o seu recorde de horas de plantão. Mas se você não se alimenta bem, né? Se você não tem outros recursos compensatórios, como eu falo, sobrecarga você dar um plantão tão longo? Mas se você tiver recursos, medidas compensatórias, você consegue levar sem um dano grande para o sistema, né? Porque o médico cansado, eu falo que não existe médico mal-humorado, existe médico cansado. Essa é uma frase que eu falo sempre. Porque realmente o cansaço vai minando capacidades, tanto técnicas quanto de relacionamento com pessoas, né? Então, eu acho que o nosso assunto dá pano para manga, né? Vai longe. Vai longe, é um assunto interessante. Eu acho que para quem está nos assistindo, entender esses bastidores, né? Porque às vezes o paciente reclama, mas
ele não vê os bastidores, né? Não. Tudo que está por trás para ele chegar ali Exato. e ser atendido, a unidade está aberta, às vezes a maioria delas 24 horas, ter uma enfermagem preparada, ter todos os equipamentos necessários, ter um médico habilitado para entender. Tem todo um processo importante por trás disso, né? Sim. E esse entendimento, por isso que eu quis te trazer, porque é um assunto importante Muito. para que quem me acompanha aí tenha esse olhar também, né? E felizmente tem gente que tem, né? É gostoso quando a pessoa chega grata por ter um profissional ali para atender. Exato. Né? É orientação, né? Ela tem que estar com acesso a essa informação. E parabéns, doutora, por estar trazendo esse assunto, porque ele é muito importante. E a gente vai Quem voltar... está na ponta não consegue perceber isso isso, né? E a gente vai falar mais, né? Vamos fazer certeza, um outro episódio aí, porque esse assunto é bacana, né? E foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. E o que eu falo sempre para os meus ouvintes, você que está aí, né? Se você frequenta a unidade de saúde, então entenda que tem muita gente trabalhando e tem gente assim com uma consciência mais aberta, como é o caso do Dr. Vinícius, para trazer para você um ambiente mais saudável e que de fato seja mais resolutivo para o seu caso. Me acompanhe aqui, o que eu digo sempre para eles, Vinícius, porque quem tem saúde tem tudo. Tem tudo. Não é? Vai viver mais, longevidade. Vai ser mais feliz, vai fazer outras pessoas mais felizes. Com Esse certeza, é o caminho. Com certeza. Né? Então, até a próxima. O próximo episódio será de novo com o Dr. Vinícius. Tem mais assunto por aí. Até lá.